Olá, bem-vindos ao Chicano Motores, o programa da Universidade FM que fala sobre desporto motorizado. Hoje tenho a companhia dos meus caríssimos amigos Pedro Mendes e Carlos Mota. Meus senhores, como estamos? Olá, estamos bem. Olá a todos que nos ouvem. Boa noite. Carlos, já viste que a Bruna tem uma voz diferente hoje? É verdade. Está muito mais careca. E um peito bem mais flat. Tudo E na Bruna está mais flat. Enquanto no estúdio ao lado se levantam garrafas de vinho, acho que vamos interromper isto um bocadinho e já voltamos. Está bem melhor ali do que aqui. Está. Isto é só para verem o que é que a malta dos esportes motorizados sofre. Já não estou a dizer que quando se conduz não se bebe, por isso não vamos ter direito a nada. Pedro, o que é que temos hoje no menu? Ora, então hoje para o menu recheado de coisas boas, principalmente coisas que aconteceram Mas nos estás Estados baseado Unidos. naquela sala. Naquela sala, então. Ok. As coisas que aconteceram durante o último fim de semana. Vamos falar principalmente dos portugueses que estiveram em ação em Sebring, no WEC, Pedro Lamy e António Félix Acosta, e no IMSA, João Barbosa e Filipe Albuquerque, estiveram espetaculares. Vamos depois dar a palavra ao Carlos Mota para fazer uma pequena divisão do Rally dos Açores, essa prova espetacular, Lindo. a contar para o Campeonato Português de Rallys e Avisamos para o desde já europeu. que o Mota está indignado. Por isso Indignadíssimo. vai Mais ser uma a poder. descascar em cima do pessoal dos rallies. E depois vamos também abordar a F1, já que o Mota também se levantou às 5 da manhã para ver a 5 horas da F1. manhã estava a pé. Então tivemos os três uma É perguntar-me em que canal ia dar a corrida. Aquele canal de internet que funciona muito bem. Vamos Eu paguei. trocar Eu paguei. Claro, Comprei naquele momento. pagaste a internet. Peguei. Pois é. Ao final do E mês. chega. Em vez de Carlos Mota vai ser Inácio. O meu gato chama-se Inácio. Então foi o gato que viu. Foi o Inácio. O Inácio teve a ver com É verdade. a Fórmula 1. Sim, Pronto. senhor, muito Então bem. vamos dar a palavra ao Fábio. É, desta vez. muito obrigado então. O Pedro que nunca dá nada vai dar a palavra, não é mau. Vamos começar com o WEC. Tivemos a primeira vitória do carro número 8 desde Le Mans. Espetacular. Foi uma vitória brutal. Eu estava para ver qual dos dois Toyotas é que ia ganhar. Era essa a grande dúvida. É uma grande seca. As 1000 milhas de Sebring. Foi realmente uma prova um bocado secante. É muito seca aqui. Tivemos Desculpe. dois Toyotas na frente a tentar lutar pelo melhor lugar e o resto da concorrência a milhas. Por isso é que foram as 1000 milhas, Desculpa. porque se calhar a malta ficou a 1000 milhas atrás. Mas tivemos o Fernando Alonso que já conquistou mais um recorde. O recorde de pista em Sebring é agora É de Fernando Alonso Nandito. durante a O senhor qualificação. Recorde. É. Um piloto incrível. Ele saiu da Fórmula 1 para bater recorde, porque senão na Fórmula 1 já não conseguia bater mais. Aquele rapaz. A única coisa que batia era recorde de motores Negativos de motores partidos Partidos, e de provas sentados numa esplanada com os colegas correr. Portanto, tivemos como vencedores Fernando Alonso, Nandito, com a companhia de Kazuki Nakajima e Sebastián Buemi. Em segundo lugar ficou o carro de José Maria López, Kamui Peixito. Kobayashi e Mike Conway. Peixito que voltou a borrar a pintura. Teve um toque e foi por causa desse toque que o carro, O sete, o não é? 7 ficou para trás e por isso é que a vitória do Nandito Mas tens foi... pena dele? Eu começo a ter pena dele porque eu acho que ele vai levar com a sola de sapato no final da época. Eu até- vou-te dizer, desculpa Pedro, desde aquilo que ele fez ao nosso Tiago Monteiro em Paul Ricard, Paulo Ricardo. Isso, ainda não esqueceste disso? nunca É Paulo mais. Ricardo. Ainda não Opa, mas não eu acho que não brinques foi comigo. assim nada. Aquilo Teve que ser. Sabes que ali, depois não- foi empolgado, não é? Porque isso faz parte da ação fazia parte da ação do WTCC e agora a WTCR faz exatamente a mesma coisa, não é? Para-choques, porta, etc. Acho que foi um bocadinho empolgado também. Tinha, Empolado. Mas tinha outros empolado. gajos, não é? empolgado. Empolgado. Aí eu disse empolgado. Nem sequer estava a reparar. Foi o vinho. Daqui da. Foi o cheiro do estúdio. vinho. É o cheiro. Não, mas a mim cheira-me que ele vai levar com a sola, porque ele continua a cometer erros. E o Peixito na Fórmula E também não está muito Não bem. está muito fácil. Eu acho Naquele que não tarda nada ele voltar a vencer a Vila Real para a WTCF. Para o WTCR. Mas isso sou eu a dizer. Em terceiro lugar tivemos a Tens alguma coisa SMP. para nos contar? Não tenho. E para dizer que o terceiro classificado ficou a 11 voltas do líder. Isto diz tudo sobre a competição. Exatamente. Não temos muito a dizer. Não. É uma competição que está de rastos. O rumo que a organização está a tentar tomar para revitalizar Sim, a por competição cima- está cada vez pior. E ainda por cima no finalizado de uma semana onde se falou dos hipercars. Primeiro são carros de estrada adaptados, agora já se fala que são
o tipo de carros poderão estar incluídos como os Class 1, aqueles carros do DTM. Já se fala também que eles querem incluir os DPI. Basicamente vai ser tipo o Legends, mas em Endurance, em que cabem todos. Vai ser um Open de Endurance. E de referir que os é um Open, é o Open de Endurance. De referir que os hipercarros que estão planeados fazem Le Mans em 2.30 quando, se eu não estou em erro. Anda à volta mais ou menos. Sei que 3, 4 vão ser mais lentos. Está aqui uma embrulhada grande e eu não sei como é que eles vão descalçar esta bota, mas estou um bocado preocupado com a Endurance. Basicamente no X safam-se depois os GTs, que realmente dá alguma curiosidade de ver. Colorido, embora sejam poucos. Sim. Por falar em GTs, tivemos a vitória da Porsche em LMGTE. Puxa, gostou-me tanto. Por acaso gostou-me, mas foi porque eu pensei mesmo que íamos ter um BMW no top 3, no pódio. Sim. E estava tudo encaminhado para aquilo. Ainda rolou lá bastante tempo. Sabes que eu estava a ver a corrida, vi mais ou menos meia corrida, vi 100 e qualquer coisa voltas. E achei mesmo, olha, quarta-feira vou estar a falar no programa que o Félix ficou... Não, que o BM só ganha mesmo em solo americano, porque ele é só americano, no IMSA, que ele corre mais ou menos bem. No EC nem por isso, olha, solo americano corre mesmo bem, se calhar é das pistas. Mas deixa-me só fazer jus a quem venceu. Exatamente. Jean-Maria Bruni e Richard Lietz foram os primeiros a cortar a linha de meta, foram os vencedores. Seguiu-se o BMW número 81 do Alexander Sims, do Tom Schick e do... Acabou por ser um resultado positivo para a marca alemã. Sim, não foi o carro que nós mais gostávamos. O Sims que trocou com o Katzberg. Não, com o Katzberg, exatamente. Trocou com o Katzberg de carro. Félix da Costa acabou em 7º lugar com os seus companheiros de equipa, com o Farfus e com o Katzberg. Relembro-me quem é que foi o terceiro? O terceiro foi o 67, o Ford, 67 da Chip Ganassi. A troca ali do Sims pelo Katzberg terá ali algo a ver com a Fórmula E, eu aposto que sim. Aquilo está com confusão. Eu acho que eles não se estão a dar nada bem. Eu pensei também nisso. Eu já disse isto aqui e eu acho que eles não se estão a dar nada bem. E o único motivo pelo qual ele ainda não azulou é porque Félix da Costa é um gajo boa onda. Na pista limpa-o, mas que fora é boa onda. E acho que é por causa disso que eles estão a separá-los. E sempre ficou assim um pouquinho. E ninguém falou muito sobre isso, acho eu, pelo menos que eu tenho visto. E sinceramente, embora até aprecie o Sims como piloto, como é óbvio, vamos falar aqui de outras coisas, mas aprecio muito mais o Katzberg. Sim. Eu gosto. Para mim é muito melhor piloto do que o Sims. Sim, eu também acho que é, sem dúvida. Em LMGTE AM tivemos uma prestação... Quem é que teve o furo no Aston? Quem é que... O azar! Que eu pensei logo. Pedro Prato. Ora bem, então o Mota já vai ter que falar. Quem é que ia pilotar o Aston Martin do Pedro Lamy, do Paul Dall'Alana e... Só para dizer que na altura em que o Aston Martin 98 do Pedro Lamy liderava... pois lá está, era Paul Dall'Alana que furou para acabar em 8º lugar, ou seja, tanto para Félix da Costa como para Pedro Lamy foi um fim de semana com muito azar, porque eles estavam bem encaminhados para pelo menos ficar no pódio. E depois no Félix da Costa foram as bandeiras amarelas, no final por causa da chuva, e com o Pedro Lamy foi o Paul Dall'Alana, que não teve grande culpa, a não ser que ele tenha feito de propósito a passar por cima do... Diz lá, Carlos. Costuma-se dizer, a sorte dá muito trabalho. E o azar. Mas pelos vistos, o azar também. Porque bate sempre no mesmo. Eu lembro-me uma vez em Le Mans também ter tido um azar assim, o Dall'Alana. Na penúltima volta, sim, perto do fim, que bateu na última chicane e perde a traseira e ninguém sabe muito bem como. Mas aí não é azar, sim, aí foi um bocadinho azelice. Muito azelice. Mete um Z no meio. Mas também temos que dar ao Dall'Alana e a outros o benefício da dúvida, porque a pista de Sebring é muito complicada, porque tem muitos buracos, muitos ressaltos. Eu gostei, o Fábio diz que não, é muito plana para ele. Mas eu gosto. Acho que é muito técnica e tem muitos remendos em Alcatrão. Eu por acaso vi já contei ao Fábio, mas conto agora a quem nos ouvia, a ti, ao Mota. Nos testes do EC houve um piloto, já não sei identificar qual, num protótipo que bateu naquela última curva em que o carro ressalta muito e fugiu para a esquerda e bateu contra o muro.
houve um senhor, um piloto americano que gravou aquilo e colocou no Instagram e disse "Welcome to the USA, bitch." Não, eles têm muito orgulho naquilo. É. Aquela pista na Europa teria que ser remendada logo, tipo, assim que chegasse a Remendada refia. não, era Tudo piso refeito. novo de cima a E eles baixo, lá não. barbecue. Lá, quando entras Sim. é respect the bumps. Ou seja, respeita os ressaltos. Porque aquilo lá mesmo exatamente. feito para ser. Mas há muitas pistas assim, Sonoma, Sim, eu sim. lembro Sim, assim sim, de repente Sonoma. Sonoma, por exemplo, que é uma pista tipo carrossel e que tem montes de ressaltos na estrada. Mesmo a Virginia Raceway, por exemplo, tem muitos altos e baixos. própria e- Mas NASCAR, esse aí é mais vocês um não veem NASCAR. relevo. mas mesmo assim, sim. Mas a própria NASCAR com ovais, existem muitas ovais em que de facto, aliás, eu vi de novo NASCAR neste fim de semana e estou a ficar de novo, acho eu, apaixonado por aquilo, até porque o meu piloto favorito está numa Uma boa fase. It's the bush. Cada vez, é verdade, ganham de novo. Da Bush. E era uma oval bastante longa e via-se que havia zonas em que os carros balançavam mesmo, tipo saltavam, literalmente. Não, eles lá Aquilo fazem questão assusta um de- pouquinho. É mesmo mais para quem, divertido. Outra para quem coisa tem lá. engraçada em Sebring era, por exemplo, havia uma reta em que via-se um bocadinho de relva, não é? O muro, rede, e depois tinha a estrada logo ao lado, uma autoestrada, Sim. mesmo logo ao lado. Era um bocado mau gastar ir para casa e apanhar com um Porsche à frente. Tipo, o que é isto? Isto é o carro dos meus sonhos, mas não era desta maneira. Vamos então terminar com o X, Exato. só para dizer que nos LM GTE AM foi o Porsche 77 que venceu, ou seja, nos GTs foi o domínio completo da Porsche. Nos LMP2 foi o 37 da Jackie Chan DC Racing que venceu, uma corrida que também teve pouca história, eles redominaram aquilo de fio a pavio, por isso, como podemos ver, no EC não foi nada de especial, principalmente para os nossos portugueses que mereciam ter melhor sorte e infelizmente não tiveram. Vamos passar para o IMSA, que também... Deixa-me só Diz dar isto? aqui uma notazinha de destaque por causa do Jackie Chan. A minha mulher reparou que eu estava a ver e passou por lá e primeiro, por acaso passou em baixo escrito Jackie Chan e ela passou assim com uma esfregona na mão e olhou. O Jackie Chan também corre. Eu cheguei à vida dela. Foi muito bonito. Não tiveste a dizer que ele é que é o patrão. Disse-lhe mais tarde. Mais tarde. Mas ela ia com a esfregona lançada. Não E tinha é melhor não dizer quando, Não. quando tens Mas foi uma programas coisa que ela reparou, foi no nome do Jackie Chan. A seguir ao EC tivemos o IMSA, foi logo a seguir, passado umas horas o IMSA correu as 12 horas de Sebring, mais uma vez o Cadillac 31 da Will Engineering venceu, Pipo Derani, Filipe Nasri e Eric Courin. O Eric Courin está lá só a fazer número, ele fez 85 minutos de prova, ou seja, ele chega lá, ok, eu cheguei, dou aqui 3 voltas, bebo uma cerveja com o pessoal e aqueles dois brasileiros eles andam como caramba, deixa-os estar, estão com um ritmo brutal, foram muito fortes durante a corrida, assim como o Cadillac 5. O nosso, não é? O nosso Cadillac 5 de Filipe Albuquerque, João Barbosa e este fim de semana com Brandon Hartley. Que reaprendeu a conduzir porque fez turnos brutais. Fez turnos brutais, mas também com o Filipe Albuquerque. O rapaz não anda mal. Não, eu estou a brincar. Em endurance, Eu estou a brincar, O rapaz ainda não. bem. Em endurance o gajo é muito... mas Bateu, atenção, que foi mais rápido que o Filipe Albuquerque, isso é difícil. é porque o Albuquerque também estava com um andamento muito bom, muito forte, e estiveram na luta pela vitória durante grande parte da corrida, 3 segundos. mas infelizmente não sorriu aos portugueses. O 31 venceu, seguido do 10 da Wayne Taylor Racing, e a fechar o pódio então tivemos o Cadillac 5 dos portugueses, um pódio 100% Cadillac, ou seja, também aqui há um domínio bem vincado. A Acura fez a pole position, mas não conseguiu capitalizar. Houve bastantes problemas também com os DPI, alguns, os Mazda, por exemplo, também. Os Mazda continuam com problemas de fiabilidade. Exatamente. Mas pronto, no fundo foi isto. Foi uma corrida que já tivemos corridas mais emocionantes no IMSA, acho eu. Já. Acho que foi assim um bocado. Sim, foi mais previsível. porque realmente era uma corrida que o Albuquerque e o Barbosa e o Hartley também podiam vencer. E foi mais emocionante nesse aspecto. Em LMP2 tivemos uma corrida brutal, Não. 2 carros. O primeiro foi o 38, ou Oraca 38, e em segundo, que só havia 2, ficou o 52 a 13 voltas. Isto dava para um destaque teu, a moto. Em GTLM foi a Porsche que venceu, com o 911. A Porsche teve um fim de semana brutal. Seguiu-se o Ford 66 e o Corvette número 3. Em GTD foi uma dobradinha da Lamborghini, o 11 da Grasser voltou a vencer
e o 44 da Magnus Racing ficou em segundo lugar, e em terceiro foi o Ferrari da Scuderia Corsa. A Grasser, falamos na Lamborghini, tem um programa bastante apelativo para este ano. Tem 3 frentes, GT Open, ADAC GT na Alemanha e depois o IMSA nos Estados Unidos. Trabalho não falta. Vou só terminar dando a pontuação. No IMSA, Jordan Taylor, Renger van der Zandt, Eric Corin, Felipe Nasr e Pipo Dereni estão na frente do campeonato. Têm todos 67 pontos. Para dizer que os nossos portugueses, Filipe Albuquerque e João Barbosa, estão em quarto lugar com 54 pontos, ou seja, já está tudo ainda muito no início e tudo pode acontecer. Sim, foram 2 provas ainda. Sim. Daytona. Quantas e agora são? São 10. 10? Oh, Sim. No EC, aliás, temos Fernando Alonso, Kazuki Nakajima e Sebastián Buemi com 135 pontos. José María López, Kamui Kobayashi e Mike Conway têm 120 e os terceiros, nem vale a pena dizer, estão com 81 pontos, ou seja, isto está mais do que entrega, só para ver qual a Toyota que vai ganhar. Acabem com este WEC, não interessa nada a ninguém. Vamos passar para os rallies. Carlos Mota vais-nos fazer a antevisão E agora sim, de um grande rally. Ladies and gentlemen, bem porrada por aí fora. Preparem-se, porque vem lá chuva da graça. Não. E estamos em março. Primeira prova do europeu, comecemos por aí, porque até porque o SATA Açores aliás, agora já não é SATA, agora é só Rally dos Açores. Açores Rally. É um dos rallies mais bonitos do mundo. Puxa, qualquer coisa. Vi uma imagem do troço. Deixa de cidade. Que já está. Há um vídeo que é um sketch. Qual foi o troço que viste? Um troço? Sim, nada, continua. De rally. Cagam da badalhoco. Espetáculo. Nem parece aquilo, nem parece lindo. Portugal. É qualquer coisa de fantástico. É fenomenal. É uma coisa linda. Incrível. Provavelmente os rallies que mais imagens espantosas nos dá. Sim. Existem várias coisas que eu gostava de ver nesta área e claro que o Rally dos Açores seria uma delas. Gostava de ver Monte Carlo, gostava de ver as 24 horas de Le Mans, por exemplo. Mas sem dúvida que Açores Rally qualquer coisa tens um fantástica. veículo para pedir apoios para ir. Tenho. Enquanto eu pedia só para ir ver a quem não o queira fazer. Exato. Vamos lá. Então agora vai. Mas vamos começar pelo europeu. Primeira prova da época. Temos um cartaz de luxo, 26 R5 à partida para esta prova. Temos o campeão em título Luciano, que para mim vem com uma surpresa. Não vai captar? Mas já não sei. Mas vai de C3 R5. C3? Verdade. Ele vai fazer o ano todo com o Citroën, da marca francesa. Um piloto que ao longo desta fase do defeso testou, que me lembro, 3, 4 R5s diferentes. Fez alguns rallies mais curtos com o Volkswagen, com o Skoda, rolou já em outros anos com o Fiesta e surpreendentemente vai fazer a época de 2019 com um Citroën C3. Se calhar pelo desafio, vou escolher o pior. Talvez assim algum desafio. É uma aposta. Eu aposto que não levas o pior. Não quê? Se calhar é pelo contrário. E ganho. Eu vou com o C3 e ganho. Ou poderá estar aqui um piloto assim, a uma imagem tipo de um Sebastián Ogier, que só este é que saiba qual é o segredo deste carro andar para a frente. Achas que é ele que pode desbloquear ali um bocado a situação do R5 Citroën? Não sei, mas é um excelente cartão de visita. Um piloto que, se não bater, atenção, cuidado com ele. Ele é rápido, que dói. E olhando para este cartaz que aqui está, nos Açores é um rally específico, porque há muita gente da casa que anda muito bem. A resposta sim ou não? Achas que ele tinha que abordar para o WRC ou nem por isso? Para um WRC2 sim, um WRC não. Ok, podes continuar. Temos 25 temos 25 R5s, 26 aliás, com um cartaz de luxo a nível de nomes internacionais. Luciano está presente, Chris Ingram, Norbert Erzing, o Lucas Abaj, pilotos que já na época passada faziam o europeu, o Martin Greibel, piloto alemão também com um Volkswagen R5, o perigosíssimo Paulo Nobre, o brasileiro que vai voltar ao europeu de rallies, e são pilotos que são sempre a ter em conta. Falando também num panorama nacional, mas colocando-se claramente num panorama internacional, e surgem como candidatos óbvios Bruno Magalhães, Ricardo Moura, talvez o principal favorito a vencer. Bernardo Souza também estará presente,
Atenção que está aqui outra luta também interessantíssima. Aliás, temos 3 lutas, que é pelo europeu, pelo nacional e pelo regional dos Açores. Também será uma prova a ter em conta com 4 nomes: Bernardo Sousa, o Ricardo Moura, ver se não me escapa aqui nenhum, o Luís Rego, também um piloto da casa e que, claro, que anda sempre muito bem. E que deixa muito rastro. Sim. Queria dizer, Rego, não vale a pena. Era muito fácil. Podes continuar. De facto, fazem-se piadas com o nome Rego com muita facilidade. De uma maneira. E não está cá, nem a Bruna não. E a Bruna não veio. Era o Luís Pimentel que também queria dizer, apesar desse aí correr com o Subaru. Sim, mas isso sim, este aqui também será um nome para ter em conta no WRC 2N. Piloto da casa, que certamente será um dos principais candidatos a vencer. Agora, focalizando-nos mais no nosso rally, o Rally dos Açores para os portugueses, temos 3 ausências. Isto é um bocado sem dizer isto, 3 ausências de luxo. Os 3 últimos campeões nacionais não vão, por opção estratégica, financeira, não sei, mas também olho e também não quero saber, porque fica mal. Eu duvido que seja pelo aspecto financeiro, porque são pilotos que têm estruturas muito bem montadas, e eu disse-vos em off e agora repito em on, e não tenho problemas nenhuns, e reclamações podem mandar mesmo para mim, tranquilo. Se um Teodósio chegasse ao pé da comunicação social e dos fãs e diz: olha pessoal, não vou aos Açores porque sabem que o orçamento é muito contadinho, o budget está mesmo ali na justa, isto virar frangos dá dinheiro, mas não dá muito dinheiro, e tendo que mandar um rally fora, mando dos Açores, que é aquele que me sai mais dinheiro do bolso. Ok, eu compreendia. Agora, 3 pilotos com a capacidade de estrutura que têm e óbvia que têm, não irem ao segundo ou terceiro maior rally português. Eu, se fosse piloto, se tivesse dinheiro, aliás, partindo logo por esse princípio, se eu tivesse dinheiro, nem que não fosse piloto, porque há lá muitos que também têm dinheiro, correm, mas não são lá grandes pilotos, mas vão, alguns deles vão. A sua gera sem dúvida encontrar uma justificação lógica que permita dizer que opa, eles não vão, mas eu entendo porque é que não vão. Consigo. Lógica ou a verdade? Opa, queres que faça aqui uma comparação muito rápida e com os circuitos? Diz lá. O piloto português tem medo do desafio, e nos circuitos, no Nacional de Velocidade, acontece muito isso. Há aí muito boa gente que fala, mas que não vai. Há aí muito boa gente que podia ir e não vai. E estamos a falar dos 3 últimos campeões nacionais. Acho que eles não devem ter medo da concorrência. Não sei. Armindo Araújo, que é um piloto que eu adoro, vocês sabem disso. Vocês sabem perfeitamente disso. Um piloto incrível, que já nos deu orgulhos, a mim pelo menos deu, e falo por mim, que segui parte da carreira dele, mais quando ele depois 2 vezes campeão do PWRC. E uma delas foi a personalidade do ano do WRC, com 2 anos de Mundial na categoria máxima, saiu de lá completamente escorraçado e injustiçado pelo projeto medíocre de uma Mini, que trocou um Armindo piloto por um pseudo Chris Atkinson, que era simplesmente uma máquina terrífico. Foi o pior piloto no Subaru que vi, oficial. Acho que nunca vi nada tão mal como aquilo. Custa-me compreender como é que o Pedro Fontes não vai. Mais a mais ele, que tinha que se calhar ele, mais do que muitos, ele e o Pedro Meireles, se calhar precisam fazer muitos mais quilómetros com estes carros, são carros novos, e tem que desenvolver, tem que perceber qual é a manha. Custa-me perceber como é que estes 3 novos não vão. Mas não achas que será por causa disso um budget mais apertado e eles preferem testar mais o carro aqui e ir pela certa do que ir para um rally nos Açores, fazer quilómetros, e se calhar como em ritmo competitivo até pode correr mal, e depois vais lá gastar dinheiro e nem corres aquilo que poderias ter corrido quando fazes teste. Pá, não achas que será por aí? Se calhar espero bem que seja, mas mesmo assim, Fábio, custa-me perceber como é que 3 campeões nacionais não vão fazer
o Rally dos Açores. Nós não estamos a falar, com todo o respeito, pelos outros rallies, o Rally de Vieira do Minho, o Rally de Mesão Frio, o Amarante, não estamos a falar disso, estamos a falar da segunda ou terceira prova com mais caráter internacional que nós temos. Aliás, em termos internacionais, é mesmo a segunda maior. Comparando com o plano nacional, temos FAF que se equivale muito, se calhar o FAF poderá estar um pouquinho mais acima, até por questões de logística óbvias. Leva mais gente, é óbvio pilotos, que sim, claro. E mais pilotos também. Poderá ser por aí, se bem que no nível dos R5 está quase igual. Claro. Agora, eu olho para esta lista e colocando aqui mais um Armindo, mais um Fontes e mais um Pedro Meireles, era um cartaz do caramba. Incrível, se assim já o é, assim, eu também se calhar falo, porque eu também estou aqui quase mais na condição de adepto de fã do que propriamente de uma pessoa que fala com o Armindo. Não sei, se calhar eu percebo o teu desabafo, mas a verdade é que o teu desabafo é como fã, e tu como fã queres sempre ver os melhores lá. Claro, e falamos dos 3 últimos campeões nacionais. Eu, por exemplo, o João Barros ainda dou de borda, que é um piloto que aparece assim de vez em quando. Vai fazendo algumas provas. Mas faz algumas. Mas já é assumido que faz algumas. Exatamente. Assumo, olha, eu só vou fazer de vez em quando, faço uma. Sim. Não foi a FAF. Pois não. Não vai aos Açores. Pronto. Se calhar aparece aí na próxima prova, no Rally do Vidreiro, não sei. Agora, quando falamos de 3 campeões que o são e que o foram com muito mérito, os 3, cada um à sua maneira, em anos diferentes, da maneira que foi, os 3 com muito mérito, foram 3 campeões diferentes, mas com muito mérito, grandes pilotos incríveis. Eu nunca esqueço o autêntico show que vi o Pedro Meireles dar nos troços lá acima da Panha, que era um rally incrível, que terminaram com aquele rally que era um dos rallies mais incríveis, com troços lindos, onde se corre a rampa da Panha, por exemplo. Não esqueço os anos maravilhosos que o Armindo nos tem dado nos últimos anos, com N carros espetaculares, o Saxo Kit Car, tudo isso. São pilotos de desafio. Custa-me aceitar e não vê-los a ir para este desafio. É um desabafo, se calhar eles terão as razões financeiras deles, acredito que sim, acredito que seja mais fácil estar aqui sentado e estar aqui a dizer que eles não vão, não sei o que mais, e eles ouvirem isto, está bem, vais tu pagar 50 mil euros, 100 mil euros para eu ir fazer o rally. Se calhar eles têm toda a razão. Se vocês me ouvem, se tiverem razão, se for mesmo por uma questão financeira, eu peço desculpa, mas é o meu lado de facto também, de fã que também fala. E é assim que gostamos de ti, assim, consegue naquela. Vamos, mas também existem boas notícias, não é? Temos pelo menos o Pedro Antunes e o Paulo Lopes. Sim, antes disso, deixa-me só dar aqui a continuação da lista dos candidatos a vencer no Nacional, e são vários. Temos aqui pilotos com muita qualidade, como Bruno Magalhães, um piloto da casa, digo da casa porque já lá venceu algumas vezes nos Açores, Ricardo Moura, Teodósio, Miguel Barbosa, também um piloto que nestas condições será ainda mais para ter em conta, e Pedro Almeida, também espero que tenha uma prestação boa, porque gostei muito de ver em FAF, e espero que a sorte também esteja do lado dele. Pedro, o que é que ias lançar para o ar? Eu ia lançar que temos uma notícia positiva. O Pedro Antunes e o Paulo Lopes foram escolhidos pela FPAC para escolher as cores nacionais num desafio novo. Não, para representar. Foram escolhidos para representar. E o que é que eu disse? Foram escolhidos para escolher. Foram escolhidos para escolher as provas que vão vencer. Tens que cortar no tinto, pá. Isso não está a fazer nada. Mas o que tem que cortar no trabalho? É o Luísa Monteiro, cortar no trabalho descansas demasiado. Já trabalhas pouco assim, trabalharias menos. Eu peço desculpa, não sei se seria. Mas foram escolhidos então pela FPAC para defender as cores nacionais. A Luísa Monteiro faz todo o sentido. Apesar de ser um piloto com pouca experiência, não é o piloto que o Luísa Monteiro que vai com o Skoda R5, mas é o único piloto português que qual é a competição que ainda não cheguei a perceber? É o FIA European Rally Championship Nations Cup. Okay. Isto é tipo por países. Sim, já estou a perceber. Basicamente, como havia o A1GP há uns anos, é mais ou menos isto. Mas rallies. E a equipa chama-se FPAC Portugal Team ERC. Com 2 carros, um R5 que é o do Aloysio Monteiro e do Sancho Eiro, tem cinto no O. Com algum sentido, isto, se nós fôssemos
ver em termos qualitativos, claro que teríamos pilotos portugueses com mais gabarito, com mais traquejo para este tipo de campeonatos, mas a verdade é que o Aloísio, com todo o mérito, montou o projeto, está lá, e a FPAC só lhe tinha que dar a ele mas diz-me uma coisa que eu por acaso não cheguei a entender muito bem, foi que estes pilotos estas duplas vão competir noutros rallies do sim, do europeu. Isto basicamente acompanha toda a época. É tipo uma competição paralela. Pensei que tinham 2 ou 3 rallies ou 4 para fazer, tipo o trophy. Sim, estás a perceber? Mas olha que eu penso que eles contam. Agora poderá haver alguma particularidade de ter que deitar algum resultado fora, não sei muito bem. Sim. Também confesso que também não li aquilo em letras gerais, aquilo que se sabe, que é o campeonato, digamos, por nações. As nossas aspirações principais estarão, claro, em Pedro Antunes com o Peugeot 208 R2, um piloto que tem demonstrado uma evolução tremenda. Faz sentido também colocar o Pedro neste patamar. Será um candidato já nos Açores, sem dúvida que o é. Um piloto rapidíssimo, que domina aquele R2 de uma maneira, pelo menos em Portugal, como poucos. Talvez Diogo Rago será o único que possa equiparar um pouquinho. Também prefiro nem sequer comentar, porque ainda vou transpirar mais qualquer coisa. E aqui ao Pedro Antunes também desejamos aqui muita sorte, um resultado positivo. Claro que ele entre os 3 primeiros, tanto porque ele compete no RC3, no Júnior, e neste novo troféu, digamos assim, daqui desejamos-lhe as maiores sortes, que ele tem capacidade para isso. Boa sorte então. Boa. Peço desculpa. Estás desculpado. Queres um copinho de água para comer agora? Não. Comprimido debaixo da língua, estás bem? Não, porque ele agora está a preparar o palato para o tinto. Para a Fórmula 1. Eu acho que não é para nós. Ele desliga-se lá dentro já. Tens assim uma coisa rápida para nos dizer? Tenho uma coisa muito rápida. Montalegre, como toda a gente sabe, perdeu o WRX, mas não é e muito bem, vai receber o FIM S1 Supermoto World Cup 2019. Isto basicamente é uma espécie de campeonato do mundo de Supermoto, e é o único evento do ano deste tipo, e Montalegre vai receber esta prova. E temos algumas estrelas. Eu muito sinceramente não os conheço, porque não estou muito a par do que é o mundo do Supermoto. São estrelas que não fazem parte da tua constelação. Da minha constelação, exatamente. Mas ainda assim sejam bem-vindos, ou vão ser muito bem-vindos a Montalegre quando lá chegarem. Isto realmente, imaginem só um cenário um bocado dantesco, mas que o WTCR sai do Vila Real. O que é que vem lá? Vem lá o DTM, vem lá tudo e mais alguma coisa, porque o Montalegre perdeu o WRX e tem agora um cartaz fantástico. Exatamente. Parabéns ao município de Montalegre e obviamente ao Clube Automóvel Vila Real, que está envolvido nessas lutas, e ainda bem. Serão perto de 50 pilotos, 14 equipas, algumas de fábrica, e 14 países representados nesta prova que virá a Montalegre. Fantástico. Quando tivermos mais pormenores... Quando é que é? Quando tivermos mais pormenores, daremos. É isso que eu te quero dizer. É isso. Está bem? Muito bem. Concluída esta parte, vamos para o que interessa. Vamos para a Fórmula 1 que nos deu... Interessa? Já falamos de rally? Eu pensei que ias falar da destruição de todas as motos muito rapidamente, a competição elétrica de duas rodas duas rodas, aliás, não são duas rodas motrizes. Duas rodas motrizes, é só uma. Aquilo ardeu completamente, e a Dorna já disse, aliás, que aquilo vai ser refeito e que o campeonato vai avançar. Vai avançar. Mas mesmo assim, aquilo deve ter sido um prejuízo todo. E para lá disso, um cheiro queimado valente. Houve churrasco em Jerez. Foi churrasco. É caso para dizer que queimou o fusível. Deus, é isso. essa foi tão fácil assim. Muito bem. Foi espetacular. Tenho isto a semana inteira. Ora então, vamos até Melbourne falar da Fórmula 1, que nos deu olheiras, mas valeu a pena. E agora vamos falar de pernas para o ar. Pernas para o ar, exatamente. Agora vamos falar da Austrália. Estamos a falar da Austrália. Tivemos o primeiro grande prémio do ano, GP da Austrália, em Melbourne. Tínhamos muitas expectativas, estávamos à espera de coisas muito diferentes, e afinal aconteceu tudo como em 2018. Eu tinha dito. A Mercedes chegou, não como favorita, era a Ferrari a favorita, mas a Mercedes desde o início que mostrou ser a mais forte.
A Ferrari no primeiro treino enganaram-me. No treino livre 1 estes gajos estão aqui a fazer jogo. Até porque o Vettel e o Leclerc no final do treino começam a fazer umas voltas assim mais ao nível da Mercedes e isto vai ser porrer. Treino livre 2 levaram na cabeça fortemente. Treino livre 3 conseguiram aproximar-se, mas na qualificação ficou tudo esclarecido. A Mercedes estava com andamento muito mais forte e Bottas esteve isto é um pequenino, de fazer a pole, fez uma volta brutal, mas Hamilton conseguiu fazer ainda melhor e conquistou a sua 84ª pole. Um número fantástico do piloto britânico que parecia que estava encaminhado para uma vitória fácil, mas Bottas mostrou que... A vitória foi fácil. Mas foi para Bottas. Eu penso que o arranque definiu e eu acho a que corrida. o Hamilton perdeu no arranque, não é? Sim. Tipo drag race, porque ele usou um daqueles gorros que ele, não sei se vocês viram na qualificação, quando ele tira o capacete, tira a proteção, não é? Que leva, depois tem um gorro, não mostrou o cabelo. Era mais peso. É mais peso, exatamente. Só aí são para aí 30 gramas e faz toda a diferença em Fórmula 1. Em drag race. Bottas largou muito bem, largou como um foguete, assumiu a liderança da corrida e daí nunca mais saiu. E depois no fim disse um FU. Bottas esteve muito bem, conseguiu cavar o fosso nas primeiras voltas, chegou a ter 30 segundos de avanço, acho eu. Não sei se chegou a tanto, mas sei que teve uma corrida descansada. Sim, foi uma gestão muito bem feita por parte do finlandês. Hamilton... Deu para ver aqueles reality shows novos da TV e da SIC também? Não teve tempo para ver isso? Não, acho que não, porque aquilo foi uma corrida muito bem gerida, o finlandês teve de trabalhar muito bem, Hamilton não teve qualquer argumento, e em terceiro lugar, por incrível que pareça, não foi um Ferrari, mas sim um Red Bull. Max Verstappen conseguiu ficar com o terceiro lugar, primeiro pódio da Honda desde 2008, um facto que merece ser realçado. E toda a gente viu os senhores da Honda contentes. De olhos em bico, todos contentes. É verdade. Do outro lado, viste um Carlos Sainz partiu muito. Já lá vou. Sem onda. E ainda bem que o Alonso estava do outro lado do mundo mesmo, porque senão aí ele ria-se nessa altura. Mas ele riu-se na mesma. Não, eu achei que o Zac Brown ia, de certeza que ligou e disse: olha, lembras-te daqueles que tu achaste que não valia a pena? Afinal valeu. Afinal, olha, os gajos conseguiram um pódio. Mas já porque ele vai correr de Honda também, lá nem indicar. Não é com Honda. Não, Chevrolet. Achas de Honda? Nunca na vida. Chevrolet. O Alonso nunca mais na vida pega no Honda. Nem ele pega no Honda, nem lhe oferecem. Esquece, aquilo nunca mais vai dar. Nem dá. Sei que ele agora está no EC. Ferrari teve um fim de semana mau. Esperava-se muito mais da escuderia, mas não tiveram andamento para chegar sequer ao pódio. O Vettel foi presa fácil para Verstappen e Leclerc, que teve um erro na qualificação, tentou compensar na corrida, voltou a ter outro erro, ainda conseguiu chegar a Vettel, mas Vettel estava com problemas no carro. Dizem que era um problema no carro, okay. Não é? A Ferrari veio dizer que não encontrou a afinação certa para este fim de semana, o traçado também é muito específico e talvez o carro não esteja ainda a 100% para pistas citadinas, digo eu, assim com otimismo, mas realmente foi um fim de semana mau para a Ferrari. Pelo contrário, para a Haas foi um fim de semana agridoce, porque de um lado tivemos Magnussen a fazer um provão, uma prova espetacular do dinamarquês. E uma qualificação dos dois carros muito boa. Mas aí foi Grosjean que brilhou, que ficou à frente. Sim. Grosjean que voltou a viver cenas do passado. Foi para as boxes. E os mecânicos. E os mecânicos também. Foi para a boxe, trocaram, a segunda vez que vai à boxe trocam de pneus, mas o pneu do lado esquerdo, foram duas vezes, ficou mal apertado e o francês teve que ficar arredado. Destaque também para Nico Hülkenberg, o piloto alemão que não passou a Q3 na qualificação, fez uma boa recuperação e conseguiu um bom resultado final, ao contrário do seu colega de equipa Daniel Ricciardo, que continua com azar em casa, ficou sem o bigode Ficou sem asas, exatamente. Quando sai da Red Bull fica sem perde-se as asas. Uma parvoíce aquilo, não sei como é que foi possível acontecer. Ele vai muito pouco à rela e fica logo sem o asa. Na comissão estradas citadinas, de certeza que aquilo balançou. Aquela relva fez um ressalto. Não, porque nota-se que tem um declive e aquilo, pronto, barreu logo a asa da frente. Cortou a relva. Exatamente. Mas pronto, Nico Hülkenberg a asa. Nico Hülkenberg esteve muito bem. Quem esteve muito bem foi Kimi Räikkönen, um fim de semana muito positivo. Conseguiu subir à Q3 na qualificação, acabou em 8º lugar, um excelente resultado para Kimi e para a Alfa Romeo. Lance Stroll foi provavelmente dos homens do fim de semana.
É verdade. Uma qualificação Péssima. péssima. Terrível mesmo. coisa Não passa, inacreditável. não passa na Q1 e depois consegue um 9º lugar. Exatamente. Uma grande Ficar à recuperação. frente, por exemplo, o Lando Norris, que tinha feito uma qualificação espetacular, o andamento no primeiro stint, antes de ir às Mas a boxes. corrida já não foi grande coisa, Lando Norris. Não, a primeira, A corrida não. a primeira, eu acho que O primeiro antes stint de ir- sim, mas acho que depois Mas quando, mesmo assim, depois quando perdeu, mudou de saiu, pneus, E depois... quando saiu das boxes, apanhou um Giovanazzi que ainda não tinha ido. ele perde a corrida aí. Perdeu, Foi perdeu o atrás, Giovanazzi Giovanazzi. segurou 3 ou 4 voltas Sim. assim, fez perder muito tempo e acho que o Lando E Norris pneus. pagou pela inexperiência porque não conseguiu arriscar no momento Sim. certo. E- O Giovanazzi defendeu-se muito bem, mas o Lando Norris não Eu conseguiu. estava mesmo à espera de ver assim, uma estreia de Lando Norris, ainda mais após uma qualificação boa, oitavo, penso eu. Foi Foi oitavo, oitavo. exatamente. Estava à Mas espera de ver- acho que ainda assim foi um bom fim de semana para Lando Norris que notava-se que estava muito nervoso. Tem um sabor, ainda teve também um sabor agridoce, mas nota-se. E outra coisa que se nota, embora o Carlos Sainz tenha ficado fora da corrida como uma Recuperou bem, eu por Sim. acaso Mas, gostei de ver exatamente, sim, enquanto até- o motor rodou. mas uma coisa que não estávamos à espera era que o motor ou tivesse uma quebra mecânica durante a corrida, e isso aconteceu. A McLaren, os problemas da McLaren a nível de fiabilidade estavam mais ou menos sossegados, digamos assim, não tinham tido problema nenhum durante os testes pré-época, mas realmente aquilo acontecendo. Mas enquanto estiveram os dois em pista, nota-se que o Lando Norris tem uns dedos diferentes do Carlos Sainz. Para mim, pessoalmente, acho É mais que talento. é mais talento. Acho que sim. E o outro eu é também acho que sim. tudo mais, o outro é mais experiente. Sim, tem mais experiência. Mais experiência na Fórmula 1, Neste momento. embora eu acho e concordo com o Fábio quando não acho que é o piloto certo para a McLaren neste momento. Daniel Kvyat foi o último. torpedo O russo. torpedo foi o homem que fechou o top 10. Pontuou. Um ano e conseguiu- meio depois. E fez uma boa corrida. Eu acho que Por esteve também muito não bem. teve assim uma grande qualificação. Na Não- qualificação não esteve muito bem, mas depois Sim. na corrida já mostrou um bocadinho mais de os nível. dois Toro Rosso não tiveram bem na qualificação, isso foi igual para os dois. Depois em corrida realmente notou-se uma diferença muito grande para o Albon, que tem muito para aprender ainda. Também uma estreia esse sim é que muito nervosa. O Kvyat teve só uma ou duas falhas, umas travagens mal medidas, ainda foi fora, Sim. mas Há lá uma direita que ele deixou o carro escorregar. Sim, escorregar. Numa numa luta. Mas nem sequer perdeu tempo porque Não, ele tinha acabou, espaço para trás. acabou em 10º e acabou bem. Sim. Um ano e meio depois de. Ficou à frente do Pierre Sim. Gasly, Sim. se calhar um dos piores do fim de semana. Sim. Pierre Gasly teve uma estreia na Red Bull para esquecer, teve mal na qualificação, na corrida também não conseguiu recuperar. Foi um fim de semana terrível para o jovem francês. Já teve uma palavra de apoio de Christian Horner a dizer que foi escolhido porque tinha mais potencial que Carlos Sainz, e até aí eu acho que Horner tem razão. Sim. Embora tenha sido uma bicada ao Sainz que largou a Red Bull e a Renault. Foi ali um jogo psicológico interessante, mas Gasly teve de facto abaixo do esperado. Quem também esteve abaixo do esperado na corrida foi Sérgio Pérez, que fez uma qualificação muito boa, mas que em corrida não se deu bem com o carro pouco confortável, não estava com a afinação também ideal, e o mexicano pagou por isso. Albon, já falamos dele, não foi uma má estreia, mas pronto, ele vai mostrar. Notou-se mesmo nos treinos livres que Sim, ali está muito verde. perdeu a traseira, etc. Quem desiludiu foi Giovinazzi, que acho que não esteve muito bem. Atenção, os Sauber não, agora são Alfa Romeo, estão com um andamento espetacular. Eu vi uma análise em simulação de corrida, a Sauber estava no top 3. Isto em simulação, como é óbvio, depois durante a corrida há sempre outros preponderantes e aconteceu, o Kimi não acabou no top 3, como é óbvio. Mas a Sauber tem um andamento espetacular, mas muito à custa do Kimi. Lá está, o Kimi mais descontraído, sem aquela pressão de ter que pontuar ou deixar de pontuar, faz aquilo que ele sabe e que nós gostamos que ele faça. O Giovanazzi Não, o Giovinazzi a mim desiludiu-me, esperava um bocadinho mais. sim. Não teve o andamento que teve muito longe de Kimi Raikkonen e acabou em 15º. Por fim, os Williams, muito longe da concorrência, muito longe Aquilo mesmo. não é um carro de Fórmula 1. Duas longe. arrastadeiras. São duas Muito arrastadeiras. longe, e George Russell disse que o problema do carro está identificado, é um problema fundamental do carro, ou seja, é algo que vai demorar muito tempo Está concentrado entre a asa da frente e a asa e a atrás. asa de trás. É verdade. O problema do carro Deve estar por aí. está naquele espaço, mas está completamente identificado.
Sim. Não é dois problemas, porque são dois carros. São dois problemas, mas estão perfeitamente indicados. Ok. A diferença será pior do que o Jordan do Tiago Monteiro? Para a frente, não dava nada. São 3 segundos e pico para a frente. Então deve ser. E curiosamente, a Williams foi a única equipa da Fórmula 1 que regrediu nos últimos 3 anos. Exatamente. Se fores a ver o tempo da qualificação há 3 anos atrás, é melhor do que o tempo da Então qualificação. fossem buscar o carro de 3 anos. Se calhar valia mais. Eles são buscar um mais antigo ainda. Mas deixa-me só fazer uma referência. Um destaque, para mim, é o maior destaque que pode haver. É um homem que há 6 anos, mais ou menos há 6 anos, estava perdido para o desporto motorizado, ninguém lhe dava mais nada, e o homem chegou, ficou a 3 voltas do primeiro, ficou em último, ainda assim acabou a corrida, e nós sabemos perfeitamente qual é a dificuldade que ele tem em conduzir, no seu dia-a-dia até. Estou a falar de Kubica, que voltou à F1, e muito bem. Sim. E conseguiu terminar a primeira corrida do ano, numa arrastadeira, como nós sabemos, com os problemas físicos que tem, e para mim é um orgulho falar em homens como esse, como o Zanardi, como o Kubica, que dão um exemplo. Sim. Para além de tudo, foi bom ver a Kubica de volta, e acho que ele vai melhorar, e à medida que ele se for adaptando, porque ele também está-se a adaptar a uma nova Fórmula 1, acho que vai melhorar. Vou só aproveitar para dar notas, pode ser? Vais dar notas de 20, 30? Não, 50? vou dar notas aos pilotos, pode ser? Vais dar os meios? Não, só notas inteiras. Então. Começa Vamos ver se eu concordo. só o top 10 de baixo para cima ou de cima para baixo, como quiserem. Como quiseres. Pronto, Escolhe, Fábio. então começo de baixo para cima. É isso, porque Down Under, não é? Exatamente, Que era também na Austrália. A Daniel Kvyat dou 7. Lance Stroll vou dar 8. Acho que esteve muito bem. O Pedro já está a revirar os olhos. Se não concordares, diz alguma coisa. Opa, Pelo menos bem. Não, por causa da corrida, qualificação não. Sim, mas pela corrida merece. Sim. Okay. Kimi Raikkonen vou dar 8. Hülkenberg também dou 8. Uma boa recuperação. Sim. Magnussen dou 9. Boa corrida. Eu estou a gostar cada vez mais de Magnussen. Sim. E houve uma altura em que não gostava nada de Magnussen, mas acho que ninguém o viu. Não sei se vocês repararam, ele passou despercebido. Mas depois, sexto. Grande corrida do Magnussen. Leclerc dou 7. Para além de ter feito uma boa recuperação na corrida, mas cometeu 2 erros ali que comprometeram o fim de semana, e ele próprio admite isso, por isso acho que o 7. Mas fica a pergunta, porque é que não que a Ferrari não... Ordens de equipa, já assumiu. Não é isso. Eu sei que houve ordens de equipa para não deixar passar ao Vettel. Porque primeiro, eu vou já falar nisso, que é, isto é um murro nas palavras do Binotto, porque o Binotto disse que o Leclerc ia estar à vontade para lutar com o Vettel. Não. E não está. Não. Ele admitiu que ia haver ordens de equipa. O Binotto disse isso logo desde. Mas disse que ele estava à vontade. À vontade, mas não era vontadinha. À vontadinha, não é? E a segunda coisa que é... Foi estupidez não terem parado para voltar. Mandou parar, porque agora a volta mais rápida em corrida dá um ponto, e eles ficariam os dois com os mesmos pontos, os dois pilotos da equipa. Foi mesmo a eles deviam ter parado. Era mesmo bom para a equipa, não perdia a posição e perdeu um ponto. O Leclerc e a Ferrari. Conseguiria facilmente fazer a volta mais rápida com pneus novos. Vettel deu 7, mau fim de semana, mas ainda assim conseguiu acabar perto do pódio. Verstappen deu 9, Hamilton deu 8 e Bottas deu 10. Bota. Eu acho que o Bottas é... Sabem aquela sensação que vocês têm quando acordam? Depende das manhãs. Pronto. As minhas normalmente são todas, mas eu acho que é essa a sensação. Ok, vou só dar notas às equipas. Mercedes dou 10, Red Bull 9, Ferrari 7, Haas 7, Renault 7, Alfa Romeo 7, estão-me a seguir. Sim. Racing Point 8, ainda assim tiveram um salto muito grande qualitativo em relação aos testes. Toro Rosso 7, McLaren 6, ainda assim foi um mau fim de semana. Williams 3. Boa. Está feito? Siga. Próxima corrida será no Bahrein. Eu quero destacar o meu 30º lugar em 33 lugares possíveis na minha Fantasy League da F1. Só para provar que eu percebo. Só uma nota muito rápida. Charlie Whiting morreu no dia... Na quinta-feira, creio. Na quinta-feira. O mítico diretor de prova da Fórmula 1 morreu de forma inesperada, com uma embolia pulmonar. Vem-nos lembrar que esta vida é realmente... O grande prémio são 3 dias, a vida são só 2. Exatamente. E o homem fez um trabalho excelente na Fórmula 1, era dos poucos que conseguia aturar os pilotos e fazer com que aquilo tudo funcionasse muito bem. Vai ser uma carga de trabalho substituí-lo, mas fica a nossa homenagem a um senhor que, tal como outros diretores de prova, e conhecemos alguns, fazem um trabalho fenomenal e muitas vezes esquecido. Por isso a nossa homenagem é a Charlie Whiting. A próxima corrida será no Bahrein.
E depois temos na China o Grande Prémio número 1000. Vou só dizer rapidamente que no próximo fim de semana temos Fórmula E na China, na pista de Sanya, é assim que se diz. Não se esqueçam de votar no Félix da Costa que é quinto classificado no campeonato. Votem no Fan Boost, ele precisa do nosso apoio, precisa do nosso voto para conseguir voltar aos primeiros E lugares. precisa que o Siemens esteja... O Siemens. o Siemens... Bota então, e agora é a altura. Agora é a altura da agenda. Pronto, a agenda está feita, vamos aos destaques. É melhor, não é? É melhor. Temos Ok. rally. Temos rally, então já falamos no rally. Fizemos a antevisão do rally dos Açores. Então vamos aos destaques do Mota. Pão, pão, pão. Falhou-me aqui esta. Espera aí que eu faço Não, mas outra vez. foi Pão, pão, pão. muito melhor, muito melhor. Destaques de Mota. Antes de irmos ao destaque principal, vou de novo àquilo que eu já tinha falado. Eu vi NASCAR de novo e isto é espetacular porque NASCAR acontece quase semana a semana. E não, é assim um destaque justo, até porque o piloto merece. O Kyle Busch, um dos mais míticos pilotos do século XXI da NASCAR, o mítico 18, que nesta prova estreou uma decoração nova de um novo patrocinador. Ele já não corre com os o M&M's. Agora fato amarelo. Exato, agora foi com uma decoração linda, linda, linda. Um carro era verde e branco. Lindo. É, Lindo. concordo. Lindo. Eu não vi o carro, mas só Espetacular, foi uma Concordo. grande vitória. Não sejam assim, pá. Não me perdeu o meio. Não. É piloto da- Ali a meio da prova não se perdeu, né? Nem os fãs entrar no carro e bater Não. naquilo. No fora de jogo foi, aliás, foi limpinho. Tadinho, mano. Foi limpinho. Uma vitória. Ainda bem que ele no fato não usa cintos. Sim. Caso para dizer, sinto muito. É verdade, o número 18 da Chip Ganassi Racing foi o piloto mais rápido. Faz uma vitória, faz uma prova espetacular. Foi de facto o piloto mais rápido ao longo de toda a prova, mesmo com as paragens. Recuperava facilmente o carro, estava afinadíssimo até à ponta da unha. Aqui o destaque, desculpa Pedro, não é só o facto de ele ter vencido, é mais até pelo facto de ele ir já na segunda vitória consecutiva. A prova foi na Auto Club Speedway, uma longa oval, muito rápida. A verdade é que no top 5 ele é o único carro não Mustang. Ele vence com um Toyota e o top 5 fica fechado com 4 Mustangs. Joe Logano é o segundo, Brad Keselowski o terceiro, Kevin Harvick o quarto e o Ryan Blaney é o quinto lugar, todos em Mustang. Ou seja, a Mustang está bem e recomenda-se. Exatamente, a Ford ganha na Austrália, também nos Supercars ganha. E é isso que eu também já ia falar, exatamente, em que o vencedor das 500 provas que existiu de V8 Supercars neste fim de semana foram vencidas pelo Fábio. Scott McLaughlin. Ele adora dizer isto. Ele adora dizer isto. Só que ele não é escocês, mas pronto. Ganhou. Portanto, na NASCAR, se não é este jovem Kyle Busch limpar aqueles gajos, aquilo era Mustang de cima a baixo. Mas agora aquele não, dás-me vontade de ver a NASCAR. Eu gosto daquilo. E estou a começar a ver de novo aquilo de forma séria e está bom. O destaque da moto principal vai para a Fórmula 1. Por acaso senti-me bem nesta última conversa que a gente teve há 2 minutos. Sim, porque eu também vi mais ou menos a prova. Eu levantei-me às 5 da manhã de domingo para ver a Fórmula 1, relembrando um pouquinho os meus tempos quando eu seguia de facto a Fórmula 1. E o que é que aconteceu? Eu gosto de quando vejo coisas, penso assim, então, o que é que aconteceu há 20 anos? Então eu fui ver o que é que aconteceu no Grande Prémio de Melbourne em 1999. Sabem quem é que ganhou, caríssimos? 99? É verdade. Laquina? Um piloto que faz uma temporada fantástica. Foi o Eddie Irvine, pela Ferrari, que nesse ano foi vice-campeão do mundo. O título foi para Mika Hakkinen. O Eddie Irvine perde o título por 2 pontos. Penso que foi 2 pontos. E vence na primeira corrida. Segundo lugar foi o Enzo Alfredsen.
Heinz. Rudolf Frenzel, o piloto alemão da Jordan Mugen Honda, altura em que a Jordan andava. E a Honda também. E a Honda também. Mas agora já anda. Conseguiu pode ser assim maldoso. Carambas, mau. Terceiro posto foi para o Schumacher, mas não para o Michael, foi mesmo para o Ralf, que com o Williams Supertech faz o terceiro lugar. A Williams também andava. Verdade, a Williams também andava, só coisas interessantes há 20 anos. As coisas mudam. Há 20 anos, esta prova teve uma razia de desistências, uma coisa inacreditável. Basicamente, na altura só pontuavam 6 carros. Sim. E o piloto que pontuou no último lugar dos pontos, foi o sexto, foi Pedro de la Rosa. O Pedro de la Rosa, que faz neste grande prémio precisamente 20 anos, que fez a sua primeira prova no Mundial de Fórmula 1. E na primeira prova em que ele faz, pontuou. Foi fantástico. Dali para a frente foi uma miséria. Foi o único ponto que ele conseguiu nessa época. Pedro de la Rosa. E desistências foram mais de muitas. Michael Schumacher acaba por ser o 8º classificado nessa prova e ele perde uma volta, suponho que tenha tido problemas. Dali para trás foi só desistências. Ricardo Zonta, Luca Badoer, Alexander Wurz, Pedro Paulo Diniz, Marc René, Jarno Trulli, Oliver Panis, Mika Hakkinen também desistiu com o acelerador partido, Alessandro Zanardi já lá andava também. Sim. David Coulter, Jacques Villeneuve, Damon Hill, Jalisi e Johnny Herbert. Johnny Herbert, curiosidade, neste grande prémio estava em plena grelha, o carro incendiou antes do arranque, já nem partiu, ficou por ali. Johnny Herbert is on fire. Na Stuart Ford, bons tempos em que eu vi a Fórmula 1 e a pista era praticamente igual àquilo que é hoje. Foi uma pista que recebeu poucas modificações. E há 20 anos também existiam italianos na Fórmula 1, que é uma coisa que já não existe. É verdade, e temos aqui vários, o Zanardi, o Trulli, o Badoer. E o Giovanazzi o quê? O Fisichella. Porque ele voltou, mas já há 6 anos que não havia. Não, foi há menos. Foi há 3 anos. Foi com a Sauber na altura que o Verlaine deu cabo das costas, por isso foi para aí há 3 ou 4 anos. Não, sim, mas ele foi fazer substituição, estou a dizer full time. Full time sim, já lá há algum tempo. Sim. Muito bem. O último foi Trulli. Era isto. Foi. Estamos a chegar ao fim. Pedro de la Rosa. Pedro La Rosa. Um abraço. Estamos a chegar ao fim deste programa. Estamos ali uma garrafa. As garrafas estão ali a olhar para nós. Já ligaram, foi uma para cada um. Pedro, faz lá o encerramento disto. Não se esqueçam de ouvir... Pódio. Temos o Bottas em primeiro lugar. Fácil. É fácil. Depois temos Pipo Derani e Filipe Nasser em segundo lugar. E em terceiro lugar. Ficaram em terceiro. Em terceiro lugar a Porsche, que dominou em cima. E o Drive-thru Ferrari. Para a malta das... Não. A Ferrari tem muito mal. Teve mal. Ok. Muito mal. Bom, não se esqueçam então de ouvir ou relembrar este programa à sexta-feira às 19h e no nosso podcast semanal a partir da quinta-feira, está bem? Vamos ter uma nova plataforma, espero eu, já a partir desta quinta-feira, mais lá para o final da tarde. O Pedro está a tratar disso, mas é capaz de demorar algum tempo. Sou capaz. É verdade, quinta-feira começa o Rally dos Açores, com tanta conversas que, assim me dizer, começa na quinta-feira e prolonga-se até sábado. Muito bem. Quinta, sexta e sábado. Obrigado por nos terem ouvido e até para a semana. Um abraço, tchau, beijinhos.